Robin, corre que o Carga Rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso! E apresenta aulas de bolso que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. E o Engenharia Carga Rápida é um patrocínio seu. Sim, você é o patrocinador do canal Engenharia Carga Rápida. E para que o Engenharia Carga Rápida continue contribuindo nos seus estudos e nas suas dúvidas técnicas, envie um Valeu Demais. Para você enviar um Valeu Demais para o Engenharia Carga Rápida, clique aqui embaixo no Valeu Demais e escolha o valor que você deseja doar para o canal Engenharia Carga Rápida continuar contribuindo no seu conhecimento técnico de sua vida. Adquira os e-books do Engenharia Carga Rápida na Amazon.com. E se você quiser um tema específico, especialmente para você, feito pelo canal Engenharia Carga Rápida, mande um direct pelo Instagram no @Livraria Carga Rápida. A aula de bolso desta semana tem o tema Projeto do Sistema de Elevação de Ponte Rolante, parte 2, e pertence à disciplina Máquinas de Elevação e Transporte, e foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Vinícius Pereira, da Uninove, no bairro de Santo Amaro, da cidade de São Paulo. Mas agora deixa o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, todos os sábados às 22 horas, você tem o Superchat Carga Rápida. E você pode, inclusive, mandar um sticker com um comentário específico para você, que será respondido especificamente para você. Então, não se esqueça, Engenheiro Carga Rápida, nós temos um compromisso nesse sábado, às 22 horas. Vamos começar tratando do que é sistema de elevação de carga e sua aplicação. Veja bem, estamos falando de sistema de elevação de carga e não de sistema de empilhamento de produto, de empilhamento de carga. Porque se fôssemos tratar de empilhamento, nós estaríamos aqui mencionando empilhadeiras. E nós não iremos mencionar empilhadeiras, que empilham caixas. Aqui nós vamos movimentar algo pesado. Nós vamos movimentar carga. Então, a aplicação. Veja, nós temos sistemas de movimentação de carga, sistema de elevação de carga, em construções civis. Por exemplo, aqui vemos um prédio. Nesse prédio, sobre o prédio, nós precisamos elevar carga. Por exemplo, tijolos, cimento e outros materiais de construção. Perceba que é interessante que exista uma estrutura e algo que isse a carga. Essa estrutura também chamada de guindaste. No caso aqui o guindaste é fixo na obra, porque ele vai ficar, o guindaste ficará o tempo integral naquela posição até o término da obra, até o término da edificação. Os guindastes fixos também são chamados de grua. Tratando ainda de guindaste, perceba que a característica de um guindaste é o que o guindaste possui lança. Veja ali, nós marcamos aonde está a lança do guindaste. A lança ela se move, veja. A lança ela consegue movimentar a carga. Perceba então que a característica, quando não sabemos o que é o pórtico, este pórtico possui lança, então é chamado de guindaste. No caso aqui, o guindaste é fixo, chamado de grua. Poderia não ser fixo,
ele poderia ser um guindaste móvel, como aqui agora no novo desenho. O guindaste móvel, ele possui rodas, porém, como ele movimenta uma carga muito pesada, ele não pode elevar a carga sobre as rodas do guindaste, sobre as rodas deste guindaste móvel, esse caminhão. Ele não pode. Então, existem sapatas que são fixadas ao solo. O guindaste móvel para no local onde ele irá movimentar a carga e ele desce as sapatas para o apoio. Perceba que é necessário, então, que ele se apoie, se crave ao solo de uma maneira que não ocorra o afundamento do solo e não esteja sujeito à suspensão aqui do caminhão. Então, percebemos aqui dois tipos de guindaste, porque possuem lança. O guindaste fixo, chamado de grua, e o guindaste móvel. Dentro de indústrias, nós temos um outro tipo de guindaste, o guindaste giratório. Nós encontraremos guindastes giratórios sempre próximos a máquinas de usinagem, onde iremos elevar uma carga, para ser trabalhada, para ser usinada em um equipamento de usinagem. Perceba que este guindaste giratório é um guindaste giratório de coluna, possui uma coluna e um braço, uma lança. Sobre a lança existe então um elemento que issa a carga, que é chamado de talha. Perceba que temos dois tipos de talha. Uma talha possui ali um gancho que poderá ser fixado à lança do guindaste giratório. Ou podemos ter uma talha com rodas, onde ele irá então deslizar. Possui rodas, as rodas irão rolar sobre a lança do guindaste giratório. Então percebemos aqui que quando existe lança, é guindaste. A estrutura é fixa, é um guindaste fixo, chamado de grua. Ou pode ser um guindaste fixo, giratório, menor, utilizado em indústria. Ele se move, é guindaste móvel. Então, encontraremos algo semelhante a um caminhão que se movimenta até o local onde ocorrerá a movimentação de carga. Por exemplo, como um navio elevado ao porto, e depois ele deve descer na água. Quem faz isso? O guindaste móvel. Avançando ainda em sistemas de elevação de carga, vamos falar em pórticos. O que é um pórtico? Um pórtico possui uma coluna, colunas são verticais, vigas são horizontais. Esta é a diferença, colunas verticais, vigas horizontais. Então percebemos que ali existe, aqui agora nesse novo desenho, à direita superior que estamos vendo, é um pórtico móvel. Ele possui rodas. Também é utilizado em indústrias, por exemplo, em indústrias de transformação de plástico com máquinas injetoras para a troca da ferramenta, também chamada de molde. É levado o pórtico móvel sobre a máquina, se issa a ferramenta e se monta a ferramenta na máquina injetora. A ferramenta ou molde. Se issa o molde, se move o molde para dentro da máquina e se fixa o molde nas placas da máquina injetora de plástico. É o caso, por exemplo, estampos de corte, dobra e repuxo que vão ser levados em prensa. Também pórtico móvel. Perceba que o pórtico móvel aqui da figura, ele também possui uma talha. Aqui no caso, é uma talha com rodas, para podermos deslizar a carga que estamos movimentando. Avançando em pórticos, então, que possuem colunas e vigas, nós temos pórticos aéreos. Aonde temos pórticos aéreos? Podemos ter em indústrias protegidas sobre telhados contra o intempérie de sol e chuva. Fica mais barata a manutenção,
pois afinal de contas, se o pórtico não está sujeito a intempérie, ele não tem o desgaste devido ao intempérie. Porém, podemos ter pórticos em sistemas portuários, lá no porto onde encosta o navio para descarregar a carga do navio. Que são os containers, para carregar e descarregar container. Existem pórticos, agora expostos ao intempérie, ao sol e à chuva. Quando o pórtico é aéreo, é chamado de ponte rolante, como aqui no nosso desenho, aqui numa indústria. Perceba, aqui vamos olhar de perto a nossa ponte rolante. Vamos aqui então frisar onde está a nossa ponte rolante. A nossa ponte rolante, ela possui então, nas laterais da estrutura da indústria, existem trilhos semelhantes aos trilhos de trem, um de cada lado. Então, 2 trilhos. Sobre os trilhos existem rodas semelhantes às rodas do trem, de aço, porque estamos elevando grandes cargas. Essa estrutura que segura, por exemplo, aqui esse par de rodas, aqui de um lado, existe um par de rodas, é a cabeceira da ponte rolante. Então, toda a ponte rolante possui 2 cabeceiras, uma de cada lado, uma sobre cada trilho. Existe um trilho do lado direito, um trilho do lado esquerdo. Entre as cabeceiras passam vigas. Pode ser uma ponte monoviga, uma viga só. Ou uma ponte dupla viga, 2 vigas. Tudo depende da capacidade da ponte rolante, de quanto iremos levar de carga. Sobre essa viga transversal, uma ou 2 vigas transversais, corre um carro, o carro transversal, também chamado de talha. Então, ponte rolante possui talha? Sim, essa talha também é chamada de carro transversal. Então, lá existirá um motor elétrico, existirá um tambor que enrola um cabo de aço. Como o torque para enrolar o cabo de aço é muito elevado, existirá um redutor que faz a ligação entre o motor elétrico e o tambor de enrolamento do cabo de aço. Existe o cabo de aço e embaixo um gancho e polias para movimentar tudo isso. Isso é um sistema de ponte rolante. Agora então sabemos o que é um sistema de elevação de carga. Quando tiver lança, é guindaste. Quando não tiver lança e for pórticos, tiver colunas e vigas, é chamado de pórtico. Quando o pórtico se mover, é um pórtico móvel. Quando ele for aéreo, fixo, é chamado de ponte rolante. Essa ponte rolante pode estar exposta ao intempérie nos portos, ou pode não estar exposta ao intempérie, como nas indústrias. Isso modifica muito o projeto, pois afinal de contas temos um cabo de aço nessa ponte rolante, e o cabo de aço que é exposto ao intempérie, a sol e chuva, é de um tipo, e o cabo de aço que é protegidinho, sem sol, chuva, é um outro cabo de aço mais barato. Vamos avançar. Vamos então agora tratando do sistema de elevação de carga, o sistema de elevação de carga dedicado a um pórtico aéreo, uma ponte rolante. Um exemplo aqui, a ponte rolante da figura. Se olharmos de perto, percebemos as vigas transversais apoiadas pelas rodas, que por sua vez estão sobre trilhos, e os trilhos estão suportados pela estrutura do prédio, que é a indústria. Essa ponte rolante, então, está protegida. Ela não está sujeita ao intempérie, ao sol e à chuva. Não está. Olhando de perto a ponte rolante, percebemos, então, o pórtico completo. No caso aqui, é uma ponte rolante biviga, não é uma monoviga. Percebemos que ela tem 2 vigas transversais. Tem a cabeceira, tem as rodas, a cabeceira e 2 vigas transversais e o carro central, o carro transversal, também chamado de trolley. Perceba então, se olharmos de perto o trolley, vamos perceber nesse carro transversal, vamos verificar
que ele possui um motor elétrico. Acoplado ao motor elétrico está um redutor que aumenta o torque de rotação, na rotação dos tambores de enrolamento do cabo de aço. Por sua vez, todo esse conjunto consegue se mover, então, sobre os trilhos. Então, nós temos movimento X, Y, sobre os trilhos, e Z, uma vez que existe, então, o cabo de aço com um gancho que sobe e desce. Então, a vantagem da ponte rolante é que o gancho tem movimento X, Y e Z para movimentação e elevação de carga. Se olharmos o croquis simplificado, conseguimos entender como está sujeita a todas as forças entre o tambor de enrolamento de cabo de aço e as polias. Percebemos uma polia central. Essa é uma polia de equilíbrio, uma vez que o gancho possui 4 polias, 2 de cada lado, e elas poderiam se desequilibrar. Então a polia central que vemos é uma polia de equilíbrio. O tambor de enrolamento, então, ao rotacionar, traciona o cabo de aço que faz subir o gancho. Ainda mais, tratando ainda de perto sobre o gancho, percebemos que esse gancho também, todo o conjunto que possui o gancho da ponte rolante é chamado de moitão. O moitão da ponte rolante, que é o conjunto que contém o gancho, as polias, todo o conjunto do gancho, ele possui então polias. Olhamos aqui o detalhe da polia. Perceba então que a polia abraça o cabo de aço. O cabo de aço desce reto, passa por volta da polia e sobe. Então, este é um problema a nível mecânico. Vamos olhar em detalhe qual seria o problema. Vamos pegar um trecho do cabo de aço na polia. O cabo de aço está dobrado. Ele estava reto e deixou de ficar reto ao passar na polia. Se olharmos os esforços desse cabo de aço, então, dobrado nesse ponto da polia, se olharmos de perto, perceberemos que essa seção não é retangular. Não é retangular e os esforços não são semelhantes. Existe uma linha que determina a mudança de esforços. Ou seja, se olharmos essa linha X, abaixo da linha X, temos esforços de tração no cabo de aço. Acima da linha X, temos esforços de compressão no cabo de aço. E é um problemão, porque depois que o cabo de aço passou pela polia, ele volta a ser apenas tracionado. Então, ora, ele possui seções com esforço de compressão e tração, ora é só tração. Ocorre uma mudança de esforços. O cabo tem mudança de esforços quando passa pela polia. E é desse tema que vamos tratar, que é um dos problemas mecânicos que todo engenheiro possui e deve ter atenção. Vamos a ele. Percebemos então que polias, cabos de aço que passam por polias, possuem esforços que podem se alterar quando o cabo circunda a polia. Então, desta maneira, vamos abordar o que são cargas variáveis, ou seja, esforços cíclicos. Todo esforço cíclico está ligado à fadiga, à ruptura por fadiga. E se vamos tratar por fadiga, perceba, sabemos pela resistência dos materiais que quando geramos um esforço, por exemplo, eu peguei esta régua e vou tracionar, vou puxar a régua, tracionar. A régua começará a se alongar conforme o esforço executado e chegará em um esforço onde ocorrerá a ruptura. Desta maneira, chamaremos de tensão de ruptura com esse esforço em que ele atingiu e rompeu a régua. Muito bem. Porém, quando temos cargas variáveis, ou seja, temos esforços cíclicos, podemos ter uma ruptura abaixo da tensão de ruptura. Veja, vou pegar agora um clips. Veja o meu clips. Vou chegar bem perto. Esse aqui é o meu clips.
Vou fazer o mesmo com este clipe, o que eu fiz com a régua. Ou seja, vou tracionar. Eu vou tracionar, o clipe irá alongar, chegará em um esforço que ocorrerá a ruptura do clipe. Eu não tenho força para romper esse clipe. Eu não consigo romper só tracionando, não consigo. Porém, se eu começar a dobrar para baixo e para cima, curvando o clipe, eu consigo quebrá-lo. E por quê? Quando eu fiz uma curvatura nesse sentido, ocorreram esforços de tração nas linhas inferiores. Quando eu curvo para baixo, ocorreram esforços de compressão nas linhas inferiores. Então, fazendo este esforço cíclico, esta carga variável, tração, compressão, tração, compressão, tração, compressão, ocorre uma ruptura abaixo da tensão de ruptura, quando fazemos abaixo da tensão de ruptura por tração. Quem descobriu isso? August Wöhler. August Wöhler, ou também chamado Wöhler, descobriu que materiais mecânicos podem se romper abaixo da tensão de tração de ruptura quando submetidos a cargas variáveis, quando submetidos a esforços cíclicos. Então, Wöhler traçou a curva de Wöhler, também chamada de curva SN, porque a letra S significa, na engenharia, tensão, e a letra N, na engenharia, significa ciclos. Então, curva, tensão, ciclos. Ou seja, se pegarmos este clipe, existirá um número de ciclos que eu vou fazer este movimento, onde o clipe se quebrará abaixo da tensão de ruptura. Ok? Então, ele traçou, veja, com 0 ciclos, o material se rompe na tensão de ruptura. Porém, começamos a ciclar, o material ainda não rompeu. Então, existe um número de ciclos onde o material não rompe, onde o material ainda tem integridade estrutural e só se romperá na tensão de ruptura. Porém, quando aumentamos o número de ciclos, a tensão de ruptura começa a diminuir, até que ocorre a ruptura. Então, todo engenheiro, quando projeta um equipamento, um componente, um elemento mecânico de um equipamento, ele deve verificar se esse elemento mecânico do equipamento estará submetido a cargas variáveis. Nesta circunstância, ele irá introduzir um coeficiente de segurança. Por isso existem coeficientes de segurança. Os coeficientes de segurança garantem que em cargas variáveis, em esforços cíclicos, o elemento não irá romper por fadiga. Esta é a curva de Wöhler. E isso é muito importante que todo engenheiro saiba. Vamos dar alguns exemplos para compreender melhor. Veja este compressor. Este compressor tem um motor elétrico e a ponta de eixo desse motor elétrico possui uma polia. E para essa ponta de eixo que movimenta com a polia, que movimenta o compressor. Porém, quando ela dá 180 graus de volta, a ponta de eixo que estava submetida ao esforço de tração passa a ficar sob compressão. Então, a cada 180 graus, a ponta de eixo, um lado da ponta de eixo, passa do esforço de tração para a compressão. Então, a ponta de eixo está submetida a um esforço cíclico. Perceba, então, o nosso gráfico. O nosso gráfico de carga alternada, porque a cada 180 graus, a tração vira compressão e a compressão vira tração. Ou seja, existe um ponto zero, evidente, existe um ponto zero, existe um ponto máximo de tração, existe um ponto máximo de compressão. Ou seja, a ponta de eixo do motor elétrico está submetida a uma carga alternada. Este eixo, então, deve ter um coeficiente de segurança, em qual o número de ciclos, 1 milhão de ciclos, no mínimo, não deve romper. Por isso, todo eixo possui uma vida útil.
Usualmente utilizamos coeficientes de segurança no mínimo 2, por isso é 0,5 da tensão de ruptura. Então, no mínimo o dobro. Nós vamos dimensionar um componente. Pegamos a tensão de ruptura e já dimensionamos? Não, no mínimo o dobro é o coeficiente de segurança. Porém, existem tabelas que, dependendo da aplicação daquele elemento químico, daquele elemento mecânico, deveremos ter outros coeficientes de segurança. Por exemplo, cabos de aço de passageiros de elevadores de prédios podem ter coeficientes de segurança de 8 a 10 vezes a tensão de ruptura. Vamos avançar com outro exemplo. Veja este cilindro pneumático. Então, perceba que a pressão, olhando, quando a haste avança, existe uma pressão que empurra o êmbolo. Para que o ar não escape, a pressão não escape, este cilindro possui uma tampa. Vamos olhar de perto esta tampa. Então aqui existe a tampa. Essa tampa é parafusada ao cilindro, ok? Então percebemos que este parafuso, quando a haste avança, introduzimos pressão no cilindro, é pressionado, o êmbolo vai para a frente, então é empurrado, a tampa também é empurrada, então o parafuso é tracionado durante o avanço apenas. Desta maneira, se durante o avanço nós temos uma carga repetida, a haste está avançando, pressuriza, vamos avançar a haste, pressuriza, o parafuso da tampa também é pressurizado, então aumenta, chega num pico e depois diminui até o ponto zero, porque quando não tem pressão, não tem esforço no parafuso. Perceba que aqui o gráfico é diferente. O gráfico de carga alternada da ponta do eixo da ponta do eixo do motor elétrico é diferente do esforço de um parafuso de tampa de cilindro. Perceba, mas ambos estão submetidos a uma carga variável e a um esforço cíclico, e que devemos ter coeficiente de segurança para impedir a ruptura por fadiga. Agora vamos a um terceiro exemplo, um outro tipo de carga. Veja este homem, ele está elevando uma carga. Ele utilizou um cabo que passa por uma polia para elevar a carga. Ele traciona o cabo de aço passa pela polia e ele se dobra neste ponto. Vamos olhar de perto esta polia. Perceba então que nesse ponto o cabo de aço, que o operador está puxando o cabo, que está tracionando o cabo, ele se dobra. Então, este cabo de aço terá pontos de tração mais externos e os pontos de compressão mais externos, nas fibras mais internas do cabo de aço. Então, nós temos esforços diferentes agora no cabo de aço, que estava apenas sendo tracionado. O cabo estava só tracionando a carga, mas aí, quando ele passa na polia, muda os esforços. Passam a ocorrer cargas variáveis quando o cabo passa pela polia. Passa a ocorrer esforços cíclicos quando o cabo de aço passa pela polia. Desta maneira, teremos um outro tipo de gráfico. Então, no cabo, quando o cabo passa pela polia, temos um outro esforço. Ou seja, o cabo sempre estará tracionado, sempre, porém, em certos pontos ele terá um esforço maior e em certos pontos terá um esforço menor. Nesta condição, também temos uma carga variável, um esforço cíclico. E poderemos ter ruptura por fadiga em alguns arames do cabo de aço. Até o cabo de aço começará a perder arames e entrará em ruptura. Portanto, não só o cabo de aço deverá ter coeficiente de segurança, como deveremos amenizar esta dobra do cabo de aço. Quanto maior o raio da polia, menor é a condição de esforço de dobra
Quanto menor a polia, maior o esforço de dobra, ou seja, a ruptura do cabo ficará mais fácil. É o mesmo que se pegarmos o clipe e dobrarmos muito. Se dobrarmos muito o clipe, ele se quebrará. Para evitar isso, a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, normalizou diâmetros de polias em função dos esforços, em função das aplicações. E é isso que nós vamos ver agora adiante. Então, quando dimensionamos estruturas que irão movimentar cargas, e esta estrutura terá polias, deveremos dimensionar as polias conforme a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não é qualquer diâmetro que podemos ter a polia. Pegue qualquer polia para pôr. Não funciona assim, porque temos cargas variáveis, esforços cíclicos gerados no cabo de aço. Vamos avançar. E agora vamos ao desafio carga rápida, que será um dimensionamento das polias e tambor de enrolamento de uma ponte rolante. Sabendo que pontes rolantes são equipamentos utilizados para movimentação e elevação de grandes cargas, que dificilmente poderiam ser movidas de forma manual, determine o diâmetro mínimo e principais dimensões das polias e do tambor de enrolamento da ponte rolante, do croquis abaixo, que irá operar com cabo de aço normal, o Orrington Silo 6x36 de meia polegada, que corresponde a 12,7 milímetros. Arredondando, comercialmente é 13 milímetros. Com uma operação diária de, e continua, 1 hora por dia em carga nominal, a capacidade da ponte rolante, a carga nominal da ponte rolante. 3 horas dia com 50% da carga nominal, metade da capacidade máxima dessa ponte rolante. E 6 horas dia com 30% da carga nominal. Daí você vai me perguntar, mas qual é a capacidade da ponte rolante? Qual é a carga nominal da ponte rolante? Será que nós precisamos dessa informação? Observando ainda o desafio carga rápida, então é apresentado um croquis de ponte rolante, onde então é apresentada a ponte rolante na estrutura predial, a ponte rolante separada, onde está o moitão, como é o moitão, e até mesmo um croquis simplificado dos esforços do cabo de aço. Vamos agora então à resolução do desafio carga rápida. Para! Antes de iniciarmos a resolução carga rápida, vai aqui uma sugestão carga rápida para você, aluno engenheiro carga rápida. Uma sugestão boa para você. O que é que você vai fazer este sábado à noite? Já tem planejado? Aqui vai a sugestão carga rápida. Você vai pegar a sua namorada, vai passar na casa da sua namorada e vai convidá-la para que ela visite o seu quarto. Sim, engenheiro carga rápida, você vai convidar a sua namorada para uma visita no seu quarto neste próximo sábado à noite. Você vai levá-la para o seu quarto, então, e vai fazer uma surpresa. Ela fala, o que você vai fazer? Ela vai perguntar para você, por que no seu quarto? Você vai falar para ela, porque eu vou te mostrar uma coisa muito legal, muito prazerosa. Ela vai ficar inusitada, ela vai, o que será? Vai ficar preocupada. Aí você abre o seu computador e liga no vídeo agora da resolução carga rápida que iremos mostrar agora. Sim, engenheiro carga rápida, nada mais prazeroso do que o canal Engenharia Carga Rápida. E nada mais prazeroso que a resolução carga rápida que virá a seguir. Vamos a ela! E agora então vamos iniciar a resolução do desafio carga rápida.
que será o dimensionamento das polias e tambor de enrolamento de uma ponte rolante. E por que temos que dimensionar o diâmetro de uma polia? Você deve estar se perguntando. Afinal de contas, o diâmetro menor, quanto menor o diâmetro de uma polia, mais barata e competitiva ao mercado ela é. Porque se a polia for menor, ela é mais barata, e se ela é mais barata, ela será mais comprada, mais adquirida pelo cliente. Isso não é bem uma verdade. Afinal de contas, mostramos na curva de Wöhler que o cabo de aço que passa em uma polia, ele é dobrado. E existe um número de vezes que esse cabo é dobrado até a sua ruptura, até a sua fadiga. Ou seja, o cabo de aço vai passar por uma polia pequena? Ele vai passar. Quantas vezes ele irá passar? Essa é a pergunta. Então o cabo de aço, a vida do cabo de aço é função do número de vezes que ele irá passar pela polia em função do diâmetro. Quanto menor o diâmetro, pior a curva, mais flexionado ficará o cabo de aço. E daí então, por isso, iremos dimensionar a polia e o tambor de enrolamento. Então, iniciando o nosso desafio carga rápida, o item A será a determinação da classe de funcionamento. Tudo isso em função da norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 8400. Ela facilita no projeto desse diâmetro necessário e otimizado para uma boa vida útil do cabo de aço, ou seja, o diâmetro da polia e do tambor otimizado para uma boa vida útil do cabo de aço. A norma ABNT 8400, em sua tabela 20, apresenta a classe de funcionamento. A classe de funcionamento é tabelada. Se nós olharmos de perto, então, essa tabela, perceberemos que existe um tempo médio de funcionamento diário estimado. Quando estamos projetando a ponte rolante, o cliente que irá adquirir a ponte rolante, ele deve estimar como ele utilizará o tempo estimado de sua ponte rolante. Sabemos disso, porque se olharmos o enunciado do nosso projeto, no enunciado apareceu o seguinte, que a ponte rolante estará submetida por 1 hora dia com a carga nominal. O que vem a ser a carga nominal? É a carga que está escrito na ponte rolante. É a carga de trabalho máxima da ponte rolante, ao qual ela foi dimensionada. Então, com 100%, 1 hora dia com 100% de carga nominal, trabalhando com 100% da carga nominal, aquela carga que está escrita lá na viga da ponte rolante. Também ela trabalhará 3 horas dia com 50% da carga nominal, ou seja, metade da carga que está escrito na viga da ponte rolante. E 6 horas dia com 30% da carga nominal, ou seja, aproximadamente um terço da carga nominal que está escrita na ponte rolante. Como calculamos esse tempo médio de funcionamento? Sim, para tanto iremos somar 1 hora dia em carga nominal, 3 horas dia em carga com 50% da carga nominal e 6 horas dia com 30% da carga nominal. Somando 1 mais 3 mais 6, nós totalizaremos de um tempo médio de funcionamento diário estimado de 10 horas dia. Perfeito! Agora podemos procurar. Veja aqui na coluna central, que mostra o tempo médio de funcionamento diário, encontraremos a linha onde marca 8 entre tempo médio maior que 8 e menor ou igual a 16. Perfeito, encontramos a linha. Veja lá, o nosso tempo 10 horas dia é maior que 8 e menor ou igual a 16. Perceba então que conseguimos encontrar a classe de funcionamento entre 8 horas e tempo médio 16. Encontraremos a classe de funcionamento na primeira coluna
E determinaremos então, conseguiremos achar que o tempo médio, a classe de funcionamento, será V4. E daí então, determinamos a classe de funcionamento das polias e do tambor de enrolamento da nossa ponte rolante do projeto, do nosso projeto Desafio Carga Rápida. Vamos ao próximo item. O classe de funcionamento V4. E continuando o nosso desafio carga rápida, que trata do dimensionamento das polias e tambor de enrolamento de uma ponte rolante, entraremos no item B, determinação do estado de solicitação, conforme a norma ABNT 8400. Lembrando, a ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para o cálculo, para a determinação do estado de solicitação, antes deveremos, então, determinar a média cúbica. Esta equação da média cúbica encontra-se na norma ABNT 8400. Então, média cúbica é o K. O K é igual à raiz cúbica da somatória das solicitações ao cubo, que é multiplicado pelo tempo. Tudo isso dividido pela somatória dos tempos e extraída a raiz cúbica do resultado. Veja, onde temos solicitações e tempos? O cliente passou as solicitações que ele utilizará a ponte rolante e os tempos nessas solicitações. O cliente da ponte rolante, ao comprar, antes de elaborar o projeto, ele passa, eu vou utilizar 100% da carga nominal 1 hora por dia, por exemplo. Foi o que então, o nosso desafio passou. O enunciado passou essa informação, que é o que o cliente, como o cliente irá utilizar a ponte rolante. Então, a ponte rolante irá operar com 100% da carga nominal por 1 hora dia. 100% é a carga nominal, a própria carga nominal. Ele irá operar com 50% da carga nominal por 3 horas dia. 50% é metade da carga nominal por 3 horas dia. E irá operar a 30% da carga nominal por 6 horas dia. 30% é aproximadamente 1/3 do que está escrito na viga da carga nominal, que está inscrita na viga da ponte rolante. Carga nominal é a capacidade de trabalho da ponte rolante. Capacidade máxima de trabalho da ponte rolante. Vamos montar então a nossa equação. Veja, perceba, o que é 100%? É 100 dividido por 100. 100 por 100. 100 dividido por 100. Então é 1. Então 1 ao cubo, que é a solicitação, que multiplica o tempo. Quanto é o tempo? 1 hora dia. Mais. Qual é a solicitação seguinte? 50%. 50% é 50 dividido por 100. Isso dá 0,5. Essa é a solicitação. Elevado ao cubo, que multiplica 3. Por que é o 3? 3 horas dia. Mais, é somatória. A próxima linha. 30% é 30 dividido por 100, que é 0,3. Será elevado ao cubo, que multiplica 6, porque é 6 horas dia. Aqui, muito cuidado. Regra matemática. Primeiro você exponencia. Então, é 1 elevado ao cubo. Primeiro faz 1 elevado ao cubo. Aí depois faz a multiplicação. Vezes 1. O que você faz com isso? Nada. Você não faz nada. Esse é um resultado. É como se tivesse um parênteses. Por que não tem parênteses? Porque é uma regra matemática. Primeiro a exponenciação, depois a multiplicação e depois a soma. Não é necessário pôr parênteses. Podemos pôr? Podemos pôr, mas não é necessário. Então calculamos 1 ao cubo vezes 1, guardamos esse resultado. Agora vamos, 0,5 ao cubo vezes 3, guardamos esse resultado. Aí 0,3 ao cubo vezes 6, guardamos esse resultado. Agora sim, somamos tudo para dividir pela somatória de tempos, que é 1 mais 3 mais 6. Vamos montar isso. Então ficaremos com K. Quanto deu 1 ao cubo vezes 1, mais 0,5 ao cubo vezes 3,
mais 0,3 ao cubo vezes 6. Deu 1,537. Ah, deu diferente. Refaça. Primeiro a exponenciação, depois a multiplicação. Vai fazendo etapas por etapas para depois somar tudo. Tem que, necessariamente, deve dar 1,537. Tudo isso dividido por 10. O que é o 10? 1 mais 3 mais 6. Calculou. Primeiro você calcula 1,537, divide por 10, para depois extrair a raiz cúbica. Teremos então raiz cúbica de 0,1537, que é igual, o K será 0,5357. Este é o valor do nosso K. Aí, muito bem, o que fazemos com este K? Sim, agora vamos olhar o que a norma ABNT 8400 diz. Ela diz o seguinte: se o K for menor ou igual a 0,53, o estado de solicitação é 1. Se o K for entre 0,53 se o K for entre 0,53 e menor que 0,6 e menor ou igual a 0,67, é solicitação 2. E se o K for maior que 0,67 e menor ou igual a 0,85, é estado de solicitação 3. Veja o nosso K. O nosso K é 0,5357. Então, temos aqui um estado de solicitação 2. E o que fazemos agora? Bem, agora continua o nosso projeto. Vamos avançar. E avançando no dimensionamento das polias e tambor de enrolamento da ponte rolante do desafio carga rápida, vamos ao item C, que é a determinação da classificação do grupo do mecanismo. Tudo isso conforme a norma ABNT 8400. A norma ABNT 8400, em sua tabela 23, apresenta os grupos de mecanismos, onde percebemos que já determinamos que no item A, determinamos a classe de funcionamento, que obtivemos classe de funcionamento igual a V4. E daí já temos na coluna de classe de funcionamento a coluna V4. Também determinamos no item B o estado de solicitação igual a 2. E daí então selecionamos a nossa linha na tabela. Então podemos agora cruzar a coluna com a linha e então encontraremos o grupo do mecanismo, que é o grupo do mecanismo 4M. Vamos avançar. E avançando na nossa resolução do desafio carga rápida, vamos então ao item D, determinação do diâmetro mínimo das polias e do tambor de enrolamento. Tudo baseado na norma ABNT 8400. A norma ABNT 8400, ela determina a seguinte equação: diâmetro equivalente, diâmetro da polia, o diâmetro equivalente para as polias, tambor de rolamento, ou até mesmo polia de equilíbrio, a polia central, ela deve ser maior ou igual. Por que maior ou igual? Perceba que a nossa equação é H1 vezes H2 vezes o diâmetro do cabo. O diâmetro da polia é proporcional ao diâmetro do cabo, pois o receio nosso, como projetistas de ponte rolante, como engenheiro carga rápida projetista de ponte rolante, é que o cabo de aço tenha uma vida útil quase que infinita. Impossível ser, porque a curva de Wöhler determina um número de ciclos onde o cabo está esticado e irá se dobrar sobre a polia. Então, o diâmetro equivalente, ele deverá sempre ser maior ou igual, nunca menor. Então, vamos avançando, vamos ter que determinar H1, H2 e já temos o diâmetro do cabo de aço. Mas H1 e H2 temos que determinar conforme a norma. Que norma? Norma ABNT 8400. Então teríamos aqui um item D1.
pois afinal o item D1 estaria dentro do item D, onde iremos então determinar o H1. Tudo isso conforme a norma ABNT 8400, que na tabela 28 determina os valores de H1. Vamos olhar de perto então a tabela 28 com os valores de H1. Perceba que nós já temos no enunciado o cabo de aço. O cabo de aço que será aplicado na ponte rolante do desafio carga rápida é um cabo de aço normal, Warrington Silo 6x36, 6 pernas por 36 arames, de meia polegada. Meia polegada corresponde a 13 milímetros, ou mais precisamente 12,7 milímetros. Veja, se olharmos a nossa tabela, também, além de sabermos que o cabo de aço aplicado na ponte rolante deverá ser um cabo de aço normal, precisaremos também de outra informação. Necessitaremos do item B. Já do nosso desafio carga rápida, o item B, determinamos no item B do desafio carga rápida que o grupo do mecanismo é 4M. Então, se olharmos na tabela 28 de valores H1, perceberemos ali que utilizaremos a linha 4M e procuraremos sempre o cabo normal, que é o cabo que será aplicado na ponte rolante. Então temos diversas colunas, a coluna do tambor de enrolamento, a coluna parapolia e a coluna parapolia de compensação, que fica no centro do sistema de enrolamento de cabos da ponte rolante, pois ela gera o equilíbrio do moitão, que contém o gancho da ponte rolante. Conseguimos então determinar. Veja, vamos começar com os tambores. Ou, dependendo do caso, se a nossa ponte rolante tiver apenas um tambor de enrolamento. O tambor de enrolamento, para cabo normal, H1 é 22,4. Perfeito. Primeiro H1 determinado com o auxílio da tabela da norma ABNT 8400. Podemos agora determinar o H1 para as polias. Para cabo normal, grupo de mecanismo 4M, H1 é igual a 25. E agora vamos então à polia de compensação. Para cabo de aço normal, a polia de compensação, H1 será 16. Então teremos as seguintes constantes H1 para o nosso projeto do desafio. Vamos ver. Para tambor de enrolamento, H1 do tambor é 22,4. Para polias, H1 das polias é igual a 25. E para a polia de compensação, H1 é igual a 16. Vamos avançar. Então, avançando, o item D2 será a determinação do H2 conforme a norma ABNT 8400, onde a equação do diâmetro do tambor, diâmetro de polias e diâmetro da polia de compensação depende da equação DE tem que ser maior ou igual a H1 vezes H2 vezes o diâmetro do cabo de aço. Vamos então determinar H2. Dentro da norma ABNT 8400, nós temos diversas configurações do sistema de elevação de cabo de aço de uma ponte rolante. Aqui temos então que olhar o nosso enunciado. A nossa proposta, esta é a nossa proposta de ponte rolante. Vamos olhar de perto o carro de elevação de carga. O carro transversal que possui o sistema de elevação de carga. Ele possui essa configuração. Vamos fazer, sempre que olharmos um projeto, devemos fazer um croquis simplificado. Então, um croquis simplificado do enunciado está aqui circulado em verde. Percebemos então que este croquis já determina dentro da norma, conseguimos identificar dentro da norma este croquis, onde H2 será igual a 1,12. Então, a norma ABNT 8400 já tem, então, um croquis semelhante numa tabela
uma figura semelhante ao croquis do nosso enunciado. Vamos avançar. Entramos agora, então, na determinação do diâmetro mínimo e as principais dimensões para o tambor de enrolamento do nosso desafio carga rápida, que é o dimensionamento de polias de tambor de enrolamento de uma ponte rolante. Perceba que essa é a nossa ponte rolante do desafio carga rápida. E se olharmos de perto o carro transversal, que possui o sistema de elevação de carga, aqui está então apresentando aqui, apontando com a mãozinha, o tambor de enrolamento. Então é isso, esse tambor de enrolamento, o diâmetro dele, que estamos dimensionando. Nós vamos dimensionar tanto o diâmetro do tambor de enrolamento como as dimensões principais para o tambor de enrolamento. Aqui já vimos que o diâmetro equivalente, o diâmetro que será utilizado para a ponte rolante, a equação se encontra na norma BNT 8400 e ele deverá ser igual, maior ou igual a H1 que multiplica H2, que é multiplicado pelo diâmetro do cabo de aço. Evidente que o cabo de aço deve ser envolvido neste dimensionamento, pois o cabo de aço que está esticado, quando passa pela polia, ele é dobrado. E não queremos fragilizar, gerar fadiga no cabo de aço, pois toda fadiga no cabo de aço diminui a vida útil desse cabo de aço, que poderá se tornar mais quebradiço, perder arames, com uma dobra de diâmetro muito pequeno. No item D1, determinamos que H1 é igual a 22,4. Também determinamos no item D2 que H2 é igual a 1,12. E o diâmetro do cabo de aço foi dado no enunciado, que é um cabo de aço normal, Warrington Silo, 6 pernas por 36 arames em cada perna. É um cabo de aço de diâmetro meia polegada. Vamos arredondar meia polegada para 13 milímetros. Ah, professora, mas meia polegada é 12,7. Veja a equação. É maior ou igual. Vamos utilizar, porque decidimos juntos, 13 milímetros para o diâmetro do cabo de aço. Então, meia polegada para nós será 13 milímetros e não 12,7 de agora em diante. Então, calculando os valores, 22,4 que multiplica 1,12 que multiplica 13 milímetros, isso dá, veja aqui na equação, a única unidade aqui é milímetro, então a resposta será em milímetro. O diâmetro do tambor do cabo de aço deverá ser maior ou igual a 326,1 milímetros. Fala, professora, vamos usinar um diâmetro de 326,1 milímetros? Um décimo de... É evidente que seria ridículo que nós, como engenheiros carga rápida, não utilizássemos esse valor. Então vamos adotar agora, em comum acordo, que o diâmetro do tambor será igual a 330 milímetros. Um valor ótimo. Quem irá usinar, toda a equipe de usinagem que irá usinar esse tambor de enrolamento, ficará feliz conosco, ficará feliz. 330 será o número adotado para um diâmetro do nosso tambor. Pois afinal, tudo que for maior que 326,1 milímetros é perfeito para o projeto. Agora vamos olhar de perto o tambor de enrolamento. Desenhamos um croquis, o tambor de enrolamento, a polia central de balanceamento e o moitão, que possui o moitão possui o gancho e as polias que sustentam o gancho. Vamos olhar de perto esse tambor de enrolamento? Vamos passar por uma lente e olhar. Ele tem raios de acomodação do cabo de aço. Deveria ter realmente berços de acomodação do cabo de aço. Então, quando o cabo de aço é enrolado, ele é enrolado sobre esse berço. Então, precisamos determinar as dimensões desse berço. Qual é o raio? Qual é a ranhura, o raio da ranhura do tambor de enrolamento para acomodar, para ser o berço do cabo de aço? E é isso que nós vamos ver, então, a seguir. Continua o nosso item de determinação das dimensões do tambor de enrolamento do cabo de aço. E continuando
Então, o item D3, vamos às principais dimensões do tambor de enrolamento. Agora perceba, a partir de agora, neste slide, utilizaremos conforme a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que gere a NBR, norma brasileira 11375. Para tanto, se olharmos o croquis do sistema de elevação da ponte rolante, percebemos que o tambor de enrolamento possui ranhuras para fazer o berço do cabo de aço, onde será enrolado no tambor de enrolamento. As dimensões dessa ranhura do tambor do cabo de aço, quem rege as dimensões, quem normatiza essas dimensões, é a norma ABNT NBR 11375. E esta norma 11375 que nós utilizaremos para determinar as dimensões da ranhura do tambor de enrolamento do cabo de aço. Já percebemos que o ângulo do berço deverá ser de 130 graus, conforme aqui o detalhe da ranhura, em corte, o desenho em corte do detalhe da ranhura. A norma ABNT NBR 11375 tem a seguinte tabela, tabela 1, onde nesta tabela encontramos as dimensões para a ranhura. Estas dimensões da ranhura deverão estar em conformidade ao cabo que nós utilizaremos. Do enunciado, o cabo de aço que será aplicado na ponte rolante é um cabo de aço normal, Warrington Silo 6x36, 6 pernas, onde cada perna possui 36 arames. É um cabo de meia polegada. Apesar de meia polegada, se pegarmos uma polegada, que é 25,4 milímetros, e dividirmos por 2, por ser meia polegada, isso dará 12,7 milímetros. Mas nós somos engenheiros carga rápida e arredondaremos para 13. Aliás, a própria norma ABNT NBR 11375 já arredonda a meia polegada para 13 milímetros. Então perceba, vamos olhar a tabela. Se olharmos a tabela, o enunciado da tabela, o topo da tabela tem o diâmetro nominal do cabo de aço. O nosso cabo de aço, então, do enunciado, dado no enunciado do nosso desafio carga rápida, é de 13 milímetros. Então perceba, vamos então na linha de 13 milímetros e temos então todas as dimensões necessárias para a ranhura do cabo de aço. Para a ranhura do tambor de enrolamento. Temos então o raio da ranhura do tambor será de 7 milímetros. Raio da ranhura, que é o berço que acomodará o cabo de aço. Como o diâmetro é por volta de 13 milímetros, então 7 milímetros acomodará bem. Um raio de 7 milímetros acomodará bem um cabo de aço cujo diâmetro é de meia polegada. Avançando na tabela, percebemos que as dimensões, o passo entre uma ranhura e outra ranhura é de 15 milímetros, conforme a norma NBR 11375. Olhando a tabela desta norma, encontramos a altura. A altura da ranhura é de 5 milímetros. E temos também um raio de arredondamento entre cada berço, entre cada passo, entre cada ranhura de cabo de aço, que é de, conforme tabela, 0,8 milímetros. E daí, então, finalizamos as principais dimensões para o tambor de enrolamento do desafio carga rápida do dimensionamento do sistema de elevação de carga de uma ponte rolante. Avançando o nosso dimensionamento, vamos ao item D4, determinação do diâmetro mínimo e as principais dimensões das polias. Aqui, lembrando, estamos utilizando a equação
presente na norma ABNT 8400, onde o diâmetro mínimo é, também chamado de maior ou igual a H1 que multiplica H2, que multiplica o diâmetro do cabo. H1 nós determinamos no item D1, que é igual a 25. H2 nós determinamos no item D2, que é 1,12. E o diâmetro do cabo foi dado no enunciado. No enunciado nós temos o cabo, que é o cabo de aço que será utilizado, é um cabo de aço normal. Warrington Silo 6x36, 6 pernas, com 36 arames cada perna, com diâmetro de meia polegada, que para engenheiros meia polegada corresponde a 13 milímetros. Se multiplicarmos 25 por 1,12 e por 13, teremos um valor, um diâmetro da polia ideal para que o cabo de aço não sofra fadiga, não tenha sua vida útil reduzida pela fadiga, deve ser maior ou igual a 364 milímetros. Vamos arredondar então para facilitar a usinagem da polia. O nosso diâmetro de polia adotado será de 370 milímetros. Ah, de onde você tirou 370? Veja então, se o diâmetro deve ser maior que 364, poderíamos adotar 365? Poderíamos. Eu quis porque quis adotar 370. Você pode adotar também qualquer outro valor que seja acima de 364. Mas sempre lembrando que a sua solicitação, o seu desenho que será levado ao setor de usinagem, terá uma pessoa para usinar e ela não gosta de trabalhar com números mais detalhados, com números não fáceis de se lidar. Então, para arredondar o valor, qual é o valor da sua polia? 370, um número que todos podem trabalhar melhor em uma usinagem. Se olharmos a polia de perto, percebemos que não basta só o diâmetro da polia, que é o diâmetro onde vai passar o cabo de aço, onde ele vai ter relação com o cabo de aço. Existem mais dimensões no desenho todo da polia e que nós precisamos dar as principais dimensões das polias. Aqui lembramos então a norma ISO 4308 trata sobre o canal da polia, onde o raio do canal da polia deverá estar entre 0,525 do diâmetro a 0,537 do diâmetro, onde D é o diâmetro nominal do cabo de aço. Vamos então olhar de perto como a norma ISO 4308 trataria as dimensões da polia. Continua então. Vamos a ver. Desta maneira, continuando a determinação do diâmetro mínimo e as principais dimensões das polias, aqui nós estamos tratando, fala, que polias são essas? Se nós olharmos a ponte rolante, os cabos de aço da ponte rolante descem até o gancho. Esse conjunto que contém o gancho possui polias onde passa o cabo de aço. É dessas polias que nós estamos tratando. São dessas polias que nós estamos tratando. Este conjunto que contém o gancho tem rolamento, internamente tem um rolamento porque o gancho gira, tem as polias também têm rolamentos, chama-se moitão. Estávamos vendo então que a norma ISO, o que significa ISO? Significa International Organization for Standardization, Organização Internacional para a Padronização. Ou seja, a ISO é uma norma, é uma entidade de padronização e normatização. Ela foi criada em 1947 em Genebra, na Suíça. Então, a norma ISO 4308 trata do canal da polia, onde o raio do canal da polia
deve estar entre 0,525 do diâmetro do cabo de aço e ser menor, deve ser maior que 0,525D e menor que 0,537D, ou seja, menor que 0,537 do diâmetro do cabo de aço, onde Dzinho é o diâmetro nominal do cabo de aço. No enunciado nós temos que o cabo de aço aplicado nessa ponte rolante é um cabo de aço normal, Warrington Silo 6x36. É um cabo de aço de meia polegada. Meia polegada corresponde a 12,7 milímetros. Porém, encontraremos em tabelas como 13 milímetros. Vamos ainda então tratar nessa norma ISO. Veja, se o raio deve ser maior ou igual a 525 do diâmetro do cabo de aço, e o diâmetro do cabo de aço, arredondando, é 13 milímetros, 0,525 vezes 13, isso nos dá um raio de polia que deve ser maior ou igual a 6,8 milímetros. Agora, o raio também deve ser menor ou igual a 0,537 do diâmetro do cabo de aço. Lembrando, o diâmetro do cabo de aço é 13 milímetros, então 0,537 vezes 13, isso nos dá um raio menor ou igual a 7 milímetros. Perfeito. Então o raio da polia deverá estar entre 6,8 milímetros e 7 milímetros. Vamos olhar de perto então a nossa polia. Percebemos que ela possui diversas dimensões e podemos obter essas dimensões de um modo de tabela na norma DIN. Norma DIN também é uma norma internacional de estandartização, porém é uma norma alemã. A DIN 15020 nos fornece esta tabela apresentada. Veja, nós encontraremos o diâmetro do cabo aqui como 13 milímetros. E teremos então as demais dimensões em conformidade ao desenho. Por exemplo, a cota M. Cota M corresponde a 5 milímetros. Também percebemos no desenho que o ângulo convite para que o cabo, quando o cabo de aço passa pela polia, é de 45 graus. Percebe? Então temos normas para sabermos os valores da polia em função do diâmetro do cabo de aço. E avançamos então para o item D5, determinação do diâmetro mínimo e principais dimensões da polia de compensação. O que seria a polia de compensação? Vamos olhar a ponte rolante. Aqui temos então a ponte rolante. Se olharmos de perto o carro transversal sobre as vigas transversais, vemos então o tambor de enrolamento, vemos o moitão e vemos acima do moitão uma polia, que é a polia de compensação, para que o gancho fique estabilizado na condição horizontal. Esta é a polia de compensação. Perceba aqui então a polia de compensação. Como calcularemos? Vamos então utilizar a equação dada na norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas 8400, que nos dá essa equação. O diâmetro da polia deve ser maior ou igual que H1, que é H1 vezes H2 vezes o diâmetro do cabo de aço. H1 nós já determinamos no item D1. H1 para a polia de compensação, veja bem, que é igual a 16. Também determinamos no item D2 que H2 para a polia de compensação é 1,12. O diâmetro do cabo de aço é 13 milímetros, afinal no enunciado nos foi dado qual o cabo de aço que será utilizado. É um cabo de aço normal, Warrington Silo 6x36, 6 pernas com 36 arames em cada perna. É um cabo de meia polegada. Meia polegada dá 12,7 milímetros, mas como nós vimos, a maioria das tabelas de cabo de aço adota como 13 milímetros. Então, dessa maneira, 16 vezes 1,12 vezes 13 nos dá
que o diâmetro da polha de compensação deve ser maior ou igual que 233 milímetros. Vamos arredondar isso como engenheiros? Vamos! 240 milímetros. Arredondando, já que deve ser maior que 233 milímetros, vamos adotar que o diâmetro da polha de compensação será de 240 milímetros. As demais dimensões basta pegar a tabela da norma DIN que foi apresentada há pouco. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Elementos de máquinas do Melkonian. Elementos de máquinas do Shigley, elementos de máquinas do Niemann. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Projeto de redutor de ponte rolante, que pertence à disciplina Máquinas de Elevação e Transporte, edição 097 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Projeto de sistema de elevação de ponte rolante, que pertence à disciplina Máquinas de Elevação e Transporte, edição 098 da Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. INR 35, trabalho em altura, e pertence à disciplina Segurança do Trabalho, edição 093 da Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Solicite o seu tema de aula de bolso através de um direct do Instagram, no @Livraria Carga Rápida. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de comprar e adquirir o seu e-book do canal Engenharia Carga Rápida no site da Amazon.com. Basta entrar no site da Amazon.com e digitar Engenharia Carga Rápida e escolher o seu livro de preferência. Participe do Superchat Carga Rápida, que ocorre todos os sábados às 22 horas. No Superchat Carga Rápida você poderá esclarecer todas as suas dúvidas de faculdade, esclarecer os seus temas de TCC e, sobretudo, esclarecer os seus problemas técnicos de engenheiro de campo.